Bem, irmãos, então vamos estudar Apocalipse 19 hoje, né? O final da sexta sessão. Vamos ver o capítulo 19 de Apocalipse, né? Que termina a sessão, né? A sessão que começou no 17. Né? E hoje veremos o júbilo no céu e a derrota da besta e do falso profeta. Né? Então, vamos começar lendo, vou ler o capítulo todo, depois nós vamos trabalhar em partes. Né? Diz assim a palavra do Senhor, em Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque são verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, Aleluia, e a fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, a que está sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia, Louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. E ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você. E os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto, encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira, do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi então um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com forte voz, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravo, tanto grandes quanto pequenos. Tanto pequenos quanto grandes. Havia a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Essa é a palavra de Deus. Bom, o texto que estamos abordando, ele tem 2 seções principais. A primeira seção é o júbilo no céu, né? Que vai até o versículo 10. Né? De 1 a 10 é o júbilo no céu. E ele começa aqui uma cena que já nos é familiar no nosso estudo, uma numerosa multidão. Né? Quem é essa multidão
que está dizendo: aleluia, salvação e a glória e o poder são de nosso Deus, porque são verdadeiros e justos seus juízos. Porque julgou a meretriz que corrompia a terra e com a sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue de. Esse júbilo no céu tem dois motivos, né? O primeiro motivo é a derrota e o julgamento da Babilônia, a grande meretriz. E o segundo motivo, que é o motivo que é aguardado por todos os remidos e selados com o selo de Deus, que é as bodas do Cordeiro, né? A grande festa do encontro do Cordeiro no céu com aqueles que foram selados, aqueles que foram chamados desde a fundação do mundo. Então, são os dois grandes motivos dessa Assembleia triunfante. Nós já vimos antes, em outra cena, né, de Apocalipse, lá em Apocalipse 7, também uma grande multidão, né? Lá também, textos bíblicos dizem, nessa sessão, é a visão dos glorificados, né? Uma visão que João teve de todos aqueles que estavam diante do Cordeiro, e eles eram de todas as tribos, povos e nações. Era uma multidão que ninguém poderia enumerar. Então, essa multidão, essa cena é a mesma cena contada de uma outra perspectiva, né? E aqui ele vai dizer o seguinte: o louvor aqui tem uma palavra que, aleluia, essa palavra no Novo Testamento ela aparece só em Apocalipse e só no capítulo 19, apesar de no Antigo Testamento ela ser citada em diversos salmos. No Novo Testamento é a única vez que ela é citada. Então, esse louvor é um louvor dos remidos com os anciãos e com os seres viventes. Então, nós temos aqui o louvor de toda a criação, né, diante do trono e do Cordeiro. E sai uma voz do trono, né, e aí essa voz que sai do trono exclamando novamente, né, para mais uma série de louvores: dai louvores. Essa voz aqui não fica clara se essa voz é a voz dos querubins, né, de um dos quatro seres viventes, mas é uma voz que conclama toda a Assembleia para fazer mais um louvor, né? Então, aleluia, pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A ênfase aqui é no reino de Deus, só que essa ênfase, o reino de Deus agora, nesse momento de louvor, né, dessa Assembleia, ele não tem mais nenhum oponente, né? Deus sempre reinou desde a criação, porém, né, alguns inimigos foram permitidos que agissem. O dragão e seus colaboradores, aqueles que têm a marca da besta, o falso profeta, né, a meretriz, a besta que emergiu do mar, mas neste momento todos esses inimigos já estariam derrotados. Então, o reino agora é o reino pleno. E aí vem as bodas do Cordeiro. Para a gente entender o que significa as bodas do Cordeiro, teríamos que pensar como é que acontecia um casamento judaico, né? A igreja, o relacionamento de Deus com o seu povo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é simbolizado através de um casamento. Cristo é o noivo, Cristo é o noivo, Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. Então, esse casamento, essas bodas, na cultura judaica, eram um acontecimento muito importante, né, em que duas famílias faziam um contrato, né, e havia o compromisso do noivado, era um compromisso, digamos assim, muito mais sério do que o noivado que nós conhecemos hoje, era de fato um casamento, só que o noivo não iria conviver com a noiva, né? Passava-se um tempo até a celebração final do casamento, que seria as bodas. Então, durante esse período entre a celebração do contrato, né, o noivado, para nossa realidade seria o noivado, e o casamento, havia um tempo em que os noivos estavam separados, né? E nesse período o noivo pagava um dote à família da noiva, né? Esse dote podia ser em bens, ou inclusive podia ser também em trabalho. Jacó, para conseguir as esposas, filha de Labão, ele pagou com trabalho.
Cristo pagou esse dote com o seu ofício redentor, com o seu sacrifício, no seu ministério redentivo, né? Através do sangue, ele pagou esse dote à noiva. Então, no final, na consumação dos séculos, né, a noiva ataviada, a sua esposa purificada pelo seu sangue, vai se encontrar, e essa é a festa conhecida aqui em Apocalipse como as bodas do Cordeiro. E aqui vai dizer algumas características, né? A esposa, a noiva, já se ataviou, ela já se, digamos assim, se vestiu, né? Porque ela se vestiu com um linho finíssimo, resplandecente e puro. E o texto nos diz que esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Porém, os santos não têm justiça em si próprios. A justiça dos santos é o sangue de Jesus, é o mérito da obra salvadora de Jesus. Então, a noiva está santificada pelo seu próprio noivo, né? Pelo sangue do seu próprio noivo. E em algumas passagens do próprio Apocalipse, né, na grande multidão, nessa multidão que nós falamos do capítulo 7, o anjo pergunta a João: quem são esses, né, que vieram da grande tribulação e tiveram suas roupas, que vieram da grande tribulação? E o próprio anjo responde: são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, aqui a noiva também ela está vestida, né, com umas vestes limpas, purificadas, que são exatamente o sangue do Cordeiro, a justiça imputada aos santos. E, após isso, né, aqui no versículo 9, o anjo fala: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. O livro de Apocalipse, ele lista 7 bem-aventuranças, né? Essa é a quarta bem-aventurança. Tem mais 3 à frente. Aqui cabe a gente pensar se são chamados à ceia do Cordeiro. No ministério de pregação do Evangelho há um convite, né? Um convite amplo, para que todos participem, né? Tenham acesso ao céu. O Evangelho oferece, o Evangelho convida a todos. Na parábola do rei, que convida as pessoas para as bodas do seu filho, muitos se negaram a ir, né? E aí o rei manda ir buscar os mais simples, né? Trazer alguns, se possível até coagidos. Então, o que acontece aqui é que muitos são convidados para as bodas do Cordeiro. A humanidade toda é convidada para as bodas do Cordeiro. Só que alguns são, de fato, chamados. Isso tem a ver com o chamado eficaz da palavra de Deus. A palavra é pregada a todos e ela é eficaz para alguns. Então, esses são aqueles que são chamados. E acrescenta: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Esse chamado só vai ser atendido por aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Esses são os chamados. O convite é amplo, todos são convidados, mas poucos irão aceitar. Então, e aí passa aqui a parte final aqui das bodas. João se prostra nos pés do anjo, né? E o anjo diz: sou conservo teu, adora a Jesus, né? Sou teu conservo, teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Então, João, como os cristãos que vão levar o testemunho fiel até sua morte, né, até a hora final, ou a chegada de Jesus no arrebatamento, esses cristãos são as testemunhas de Jesus. E ele vai dizer um termo aqui que é bem, para nós, que temos uma visão da Bíblia, digamos assim, uma visão de estudo mais, digamos assim, recorrente da Bíblia, já entendemos isso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E o que é que significa? Basicamente, que toda a Escritura, a profecia, né, a palavra escrita, toda ela fala de Jesus. É nesse sentido que Jesus, lá após a ressurreição, quando ele acompanha aqueles discípulos que estão saindo de Jerusalém para Emaús, começa a conversar e explicar as Escrituras. No final, é lá dito lá em Lucas 24, 27, né? Quando os discípulos descobrem que é Jesus, aí lembram.
e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consta sobre ele em todas as Escrituras. Né? Toda a Escritura dá o testemunho de Jesus. O espírito da Escritura é o testemunho de Jesus. E isso, né, está sendo reafirmado aqui no último livro da Bíblia. Então, de Gênesis e Apocalipse, a Escritura vai falar de Jesus. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça do dragão. Né? E aqui em Apocalipse, ele é o cordeiro e é o leão que vai derrotar os inimigos de Deus e resgatar o seu povo escolhido para viver com ele eternamente, né? Celebrando as festas, as bodas do cordeiro. A diferença das bodas do cordeiro para as bodas de um casamento judaico típico é que o casamento judaico típico, naquela época, durava cerca de 7 dias. E aqui a nossa comemoração, as bodas dos seus escolhidos, vai durar toda a eternidade. Nós estaremos em gozo, em festa, em toda a eternidade com Cristo. Então, essa é a primeira parte do texto, né? Que fala do júbilo no céu, a razão desse júbilo, porque eles estão reunidos na solene assembleia, estão reunidos por conta do julgamento da grande meretriz e da chegada das bodas do Cordeiro. Né? E termina com esse texto aqui, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, reafirmando uma verdade para aqueles que são apegados à palavra e já têm, digamos assim, percebido isso, né? Que todas as escrituras falam de Cristo, né? Às vezes não tão implícito, não tão diretamente, mas toda ela vai dar um testemunho de Jesus. Né? Pronto, essa é a primeira parte, irmãos. Saulo, eu só tenho aqui uma observação aqui que eu achei muito interessante aqui, né? Você vê a figura do anjo, uma figura tão majestosa, né? Tão grandiosa, né? Que o próprio João aqui, ele confessa que então caía, no versículo 10, então caía aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, eu servo como você. Sim. Né? É interessante essa observação, né? Na primeira revelação que ele tem, na primeira visão em que ele vê o Cristo ressurreto, ele cai a seus pés também. Então, esse anjo é tão, digamos assim, tão resplandecente que ele se confunde, né? Ele se confunde. Foi muito acertada a sua observação. De fato, é isso mesmo. O anjo tem um fulgor tão grande, né? Um esplendor, que até João diz, é Jesus. Pensei, tenta adorá-lo. Não sou teu conservo. Imagine aí a glória de Jesus como não é. Né? Uma glória tão grande que cegou Saulo. Né? Ele viu e ficou cego. Nós não podemos, de maneira, digamos assim, sem estar purificado e amparado por Jesus, vê-lo. Nós só podemos vê-lo da plenitude quando estivermos redimidos, né? Quando tivermos, de fato, a situação final, né? Santificados, digamos assim, no último nível de santificação, que é depois de glorificado. Então, João ainda não tinha não tinha atingido esse padrão ainda. Ele ainda tinha, né, temores. Né? O homem não pode se sustentar diante da glória de Deus, né? A menos que ele esteja totalmente santificado. Deus não podemos estar diante dele enquanto não estivermos santificados. A visão de Ezequiel, de Isaías, né? Vi o trono de Deus. Né? Eu vi ao Senhor dos Exércitos, vou morrer, sou homem impuro. Esse o sentimento de uma pessoa que veja Cristo diretamente. Né? Nós podemos ver o Cristo encarnado como homem, né? Esvaziado de sua glória, mas ele glorificado. Né? Precisamos estar redimidos totalmente, né? Já estarmos glorificados para isso. Né? Não, só uma coisa, eu perdi aqui, depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, que multidão é essa? Essa multidão é a multidão dos glorificados, né? Que no final do louvor ela é acrescentada pelos anjos, e são os 4 seres viventes e os 24 anciãos. São toda a igreja, né? Todos os remidos, né? Estão lá, inclusive os 24 anciãos. E no segundo e no terceiro louvor, aí se acrescenta aos anciãos e aos demais remidos, quer dizer,
os 24 representam a igreja, né? Seriam os profetas, os patriarcas e os apóstolos, e agora os 4 seres viventes que representam todas as ordens angelicais. Então, aí todos os seres morais estão representados nesse louvor final, né? E é um louvor em 4 estágios. Então, é um louvor, digamos, a cada uma das pessoas da Trindade, e no final um louvor ao Deus único, né? E esse louvor ao Deus único, ele é um louvor por toda a criação, né? Toda a criação moral, todos os seres que foram criados para desfrutar de Deus. Então, os anjos, os 24 anciãos e a numerosa multidão, né? Seria a igreja triunfante junto com a ordem dos anjos, né? Nesse grande... Maravilhoso esse louvor, hein? É um louvor, é uma voz que, não sei, né? A gente... João, trovão, né? Uma voz muito grande. Ele tem dificuldade de entender. Ele entende, claro, na visão, mas imagine aí os cânticos como serão, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Nossa, coisa linda. Uma multidão afinada, né? Um coral de homens e anjos. Essa seria uma visão muito gloriosa, de fato. Muito grande. Veremos quando estivermos lá. Exatamente. Por enquanto, meu louvor é muito ruim, minha voz é desentoada. Né? Acho que Marcão me aturou uns 10 anos no coral e eu não consegui aprender a cantar. Imagine aí. Minha última chance na eternidade. Eu acho que, diante desse louvor, todas as nossas vozes são desafinadas, viu? Vai ser uma coisa tão grandiosa que a gente nem imagina como é que isso vai ser. Não entra, né? Não conseguimos imaginar. Okay. Então, na segunda parte do texto, né, que é a derrota dos dois colaboradores, os 2 últimos colaboradores da besta, né? A besta que emerge do mar e o falso profeta, a besta da terra. E João vai ter outra visão, né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-lhe os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, puro, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse trecho que vai até o 17, do 11 ao 17, né, é a visão de Jesus montando um cavalo branco, né? E agora esse cavalo branco ele vem para lutar e pelejar, né? E essa visão, os olhos são de chama, na sua cabeça muito diadema. Pelo menos os olhos são de chamas, remete lá à visão de João, né? No capítulo 1, quando ele vê Cristo glorificado, sai uma espada da boca dele, ele tem olhos, né? Olhos como de fogo, né? Essa é a visão. E agora ele monta um cavalo branco, né? O cavalo seria o cavalo do comandante, né? Da sua tropa, né? Do comandante do exército. E ele é chamado aqui de fiel e verdadeiro, né? Ou seja, a fiel testemunha. Já em Apocalipse 1:5, Cristo ressurreto é apresentado como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano do rei da terra. O soberano do rei da terra é o rei dos reis, né? E é aquele que, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, fiel testemunha aqui é Cristo, né? É um dos títulos de Cristo. E muitos diademas, né? Esses muitos diademas, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, né? A autoridade dada na entronização, né? Na cena da entronização,
excede a qualquer poder que pudesse se opor a ele. Então, ele é um rei, né, liderando o seu exército que vai para a peleja final, né? E o seu manto está tinto de sangue, né? Aqui, a interpretação desse sangue do manto, né, alguns comentaristas dizem que é o sangue dos seus inimigos na batalha, outros dizem que é o sangue do seu sacrifício redentor, né? E realmente eu fiquei aqui sem pode ser uma coisa, pode ser outra, né? E fiquei sem escolher. Eu queria ver se Rubens tem alguma opinião sobre isso. Ninguém tem, né? Como se os estudiosos estão divididos, imagina. Não tem, é uma divisão difícil, né? Se é o sangue dos seus inimigos, né? Porque um rei na batalha... Parece... Bom, tanto pode ser uma coisa quanto outra, porque pode ser assim, como está num contexto de batalha, então seria, digamos assim, mais óbvio que fosse o sangue de seus inimigos. Porém, tem um outro aspecto a ser levado em consideração. A batalha ainda não começou. Ainda não começou, né? Vai ser depois. Então, exatamente. Há esse argumento de não, pode ser exatamente. o sangue de Cristo que realizou a redenção. Pode ser também o sangue dos mártires, lembrando o sangue... Ele vai vingar, né? É que qualquer uma dessas interpretações são aceitáveis, tem elementos. Mas fica o gosto do freguês. Então. O importante é que o cavaleiro é Cristo. Isso é que é importante. Exatamente. O sangue, ele pode ser, digamos, tanto uma coisa quanto a outra, e não vai trazer nenhuma dificuldade na identificação do cavaleiro, que aí é Cristo, efetivamente, não há nenhuma disputa sobre esse aspecto. Sobre isso também, viu? Eu vi aqui só uma... que ele diz que ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, esse pisa o lagar, ele esmaga as uvas, né? E se respinga também, né? Sangue, exatamente. Pode ser uma coisa ou outra realmente aqui. E eu me lembro também de uma cena do filme Coração Valente, com o Mel Gibson, né? Aí, quando tinha batalha, no final ele estava coberto de sangue. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Outra coisa, quanto a essa questão de pisar do lagar, nós nos lembramos, coisas anteriores que nós vimos, né? Capítulo 15, 16, existe essa figura de pisar o lagar, né? Esmagar. O sangue corre na altura por 300 quilômetros e tal, tem... Exatamente. É um exagero. É uma linguagem bem exagerada, né? Exatamente, é para mostrar, trazer um impacto, para mostrar o nível de fúria de Deus contra os ímpios. Exatamente. Né? Saulo, permita, Elias. Essa aqui ser descarregada no final, né? É justamente nessa ocasião aqui, que mais uma vez está sendo contada, já foi contada outras vezes, mais uma vez está sendo contado aqui, o derramar da ira de Deus. E como eu falei, está lá no Salmo 11, né? Que o pastor falou hoje. Lá no Salmo 11... Saulo, eu gosto muito dessa relação que um desses estudiosos fazem. Quando você vai, por exemplo, lá em Lamentações 1,15, também há uma relação sobre lagar e uvas da ira, essas coisas. Então, nesse trecho do lagar da ira de Deus, há uma relação muito interessante, que é uma combinação de duas metáforas, a do vinho e a do lagar. Tipo assim, num só quadro, os inimigos que derramam o sangue dos santos, e aí a gente tem lá no capítulo 16, 17 e 18, esses inimigos que derramam o sangue dos santos,
Eles agora bebem do vinho do furor de Deus, entendeu? Assim, o Senhor mesmo pisa essas uvas da ira de Deus, e enquanto ele faz isso, ele mancha de sangue a roupa de seus inimigos, entendeu? Ele embebe essa roupa no sangue de seus inimigos, na verdade. Exatamente, essa é a visão. E aí aqueles que o acompanham aqui, né, seguiam os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, né? Alguns autores interpretam que aqui seria um exército celestial, né? E aí seriam os anjos, né? Outros autores vão imaginar que os remidos também estariam aí, né? Mas tem uma passagem, né, lá no Evangelho que fala sobre né, Jesus falando em Mateus, né, quando ele vier em glória na companhia dos seus anjos, né? Seria o momento da segunda vinda, quando ele vai chegando, né? Cristo chega, Paulo descreve isso lá em Tessalonicenses, né? Os mortos ressuscitam, vão receber os nos ares, depois os vivos são transformados. Então, essa cena pode ser realmente nesse momento, né, que na segunda vinda, para consumar todas as coisas, seja exatamente os anjos, né, e não os remidos ainda, né? Os remidos não participariam digamos assim, da aplicação do furor da ira de Deus, né? Isso caberia a Cristo e seus anjos. Essa seria, digamos assim, uma interpretação, uma das interpretações, né? E aí, novamente, ficamos com duas possibilidades. Ok, então aí o cavaleiro aí descendo, né? O cavalo branco e a multidão de anjos o segue, né? E vão enfrentar os reis na grande e última peleja, né? E essa seria... E esses que estão acompanhando estão vestidos de linho finíssimo, puro e branco, né? Os anjos fiéis, aqueles anjos que não se corromperam, eles estão vestidos de linho finíssimo. Eles não precisam de santificação porque eles não se macularam, se mantiveram, né, imaculados, né? Eles não precisaram de redenção, né? E os anjos que se desviaram não terão redenção. Então, esses parecem, né, que seriam o exército celestial que vem para aplicar o furor da ira de Deus sobre todos aqueles que têm a marca da besta e sobre a besta e o falso profeta, né? E aqui diz, sai da sua boca uma espada afiada e com ela vai ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Havia aqui é uma ideia que, por exemplo, o cetro de ferro, né, vasos de barro contra cetros de ferro. Todos os poderes, né, que desafiam a Deus, todos os inimigos de Deus, são como são como vasos de barro diante do Cordeiro, né, quando ele vai aplicar a ira de Deus, né? Não podem resistir. Por isso que a batalha, ela não tem uma batalha, né? Os inimigos são imediatamente derrotados, né? Havia uma cerimônia nos reis antigos, quando um rei era entronizado, né? E lá do trono dele se colocavam alguns vasos de tamanhos variáveis. Eram os inimigos do rei, os povos que afrontavam sua fronteira e tal. E o rei, né, depois de coroado, ele ia lá com o cetro e quebrava esses vasos, simbolizando que os seus inimigos não eram nada diante do seu poder. A ideia aqui é exatamente isso. Ele regerá as nações com cetro de barro, né? Essas nações não conseguem resistir à força do seu cetro, elas serão despedaçadas. E várias passagens da Bíblia falam de forma semelhante, né? Ele mesmo vai regerar. Tem várias passagens que vai falar disso, né? Aqui no próprio Apocalipse, eu vi uma passagem que ele diz que aqueles que foram martirizados, né, regerão também as nações com cetro de ferro. E, na parte final, né, vi um anjo em pé no sol que clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam do céu: vinde, reunimos para a grande ceia de Deus. E aqui é um contraste. Os remidos são convidados para as bodas do Cordeiro, né,
eles são os convidados, vão se sentar à ceia para tomar aquele vinho excelente, comer aquelas comidas lá no banquete messiânico, né? E os que se opõem a Cristo serão eles a comida da ceia das aves imundas, né? Abutre, urubu, todas as aves que se alimentam de carniça e de carcaça são convidadas para um grande banquete. Então, é um contraste muito grande entre as bodas do cordeiro e o banquete das aves do céu, né? Os urubus, os abutres e outros corvos e outras aves que comem carcaça. Elas são convidadas para comer carne. E aí vai ter carne de toda qualidade, né? De rei, de nobre, de pobre, de escravo, de rico, grande, pequeno, né? Elas vão se banquetear de forma, digamos assim, vai ser um regalo funesto, né? Um grande banquete. Até os cavalos vão ser o prato principal desse grande banquete, né? É um contraste, tanto quanto o contraste que tem entre quando a grande meretriz é julgada, a sua fumaça sobe para sempre, né? Aquilo é um contraste. As orações dos anjos são recebidas, né, junto com o incenso e levados ao trono pelo anjo, né? Apocalipse fala disso. Então, durante toda a eternidade, esse evento da destruição da Babilônia vai ter um sinal ali. Vamos lá? Saulo, uma perguntinha só para encerrar a parte anterior, que é no versículo 16, que a gente faltou comentar aqui, eu não entendi muito. Em seu manto e em sua coxa está escrito. Por que no manto e na coxa, né? Realmente, eu não vi esse aspecto esse ano. Será que o Rubens nos socorre? Eu não sei, não, eu só poderia, digamos assim, fazer alguma sugestão, né? Na verdade, o que eu li, ninguém se preocupou de escrever sobre o porquê que o nome está na coxa e no manto. Realmente não sei. Só aí teria que dar uma pesquisada mais. Não sei se tem alguma coisa específica. Talvez porque a coxa é a parte, digamos assim, que fica bem visível quando o camarada está montado num cavalo, né? Pode ser. E o manto, porque é uma coisa grande que está sobre a pessoa, não sei, mas... Também, pensando aí na sua descrição, você lembra que os comandantes do exército romano, seja centurião, general, eles tinham uma roupa distintiva, né? Um manto distintivo, o capacete tinha uma formação, porque no meio da sua tropa, como todos estão vestidos, né, todos estão de branco e montados no cavalo branco, é a forma de você identificar o líder da tropa, né? E aí havia essa, então, certamente... Mas eu não acredito que isso tenha assim, grandes relevâncias. Significado, né? A relevância é identificar quem é o cavaleiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que são 2 títulos de Jesus Cristo ao longo da Escritura, né? Exatamente. Soberano de todos os reis da terra. Saulo, como esse livro está dividido em 7 seções paralelas, né? Esse cavaleiro aqui do capítulo 19 é o mesmo cavaleiro do capítulo 6, né? Não necessariamente. Tem uma diferença lá também. O do capítulo 6 é mais, digamos, o evangelho, certo? É o evangelho, em certo sentido, é Cristo, porque o evangelho prega a Cristo, e Cristo é o verbo de Deus, né? O verbo encarnado, mas é mais a pregação do evangelho, é o cavaleiro do capítulo 6. Quer dizer, tem gente que interpreta que o cavaleiro do capítulo 6 é Cristo. Já é verdade. Tem muitos comentaristas que optam por essa interpretação. Outros optam por ser o evangelho, a pregação do evangelho, que é justamente que marca o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o evangelho sendo pregado. E outros ainda chegam a aventar que seria o anticristo, mas essa é muito difícil. Absolutamente estapafúrdia, né? O anticristo, como cavaleiro branco do capítulo 6,
Não tem nenhuma... O que também deixa... É que o Evangelho, como Paulo diz, ele é uma boa notícia e uma má notícia. Por quê? A boa notícia é que você pode escapar da ira de Deus, né? E a má notícia, se você não se converter, já está condenado. Então, aquele cavalo, ele traz uma bênção e uma maldição. Está, né? Aqui o anúncio do Evangelho. Né? Agora, uma coisa aqui, só gostaria de falar sobre essa batalha. Ela já apareceu lá no capítulo 16, né? Armagedon, inclusive, cita o nome Armagedon, tal, que é o monte de Megido e tal, aquela coisa. Não imaginem que isso será uma coisa literal. Não imaginem que, como dizem os pré-milenistas e os dispensacionalistas, os exércitos do mundo todo vão se reunir em Israel, na planície lá de Megido. Primeiro, porque vão lutar contra quem? Contra um exército formado pela igreja, quer dizer, que a igreja também vai formar um exército, vai levar para Megido, todo mundo da igreja, os crentes, todo mundo vão para Megido também, para lutar contra o exército dos ímpios. É meio esquisito a gente... Então, isso é um símbolo da grande opressão que a igreja sofre no final dos tempos, e que Jesus, então, vem e resolve a parada. Lembrando, Armagedon, o que nós explicamos quando falamos sobre o capítulo 16, é um símbolo calcado numa batalha real que aconteceu em Megido, ainda na época dos juízes, em que Israel estava em absoluta desvantagem, e, no entanto, através de uma intervenção miraculosa de Deus, fazendo chover torrencialmente, transbordando o ribeiro lá, fazendo com que os carros de ferro dos amorreus ficassem atolados, e então a infantaria israelita conseguiu derrotar esse exército, coisa que nunca aconteceu antes, a infantaria derrotar carros de guerra, certo? Então, essa é a imagem de Megido. Megido, Armagedon, significa a igreja numa situação de absoluta pressão, desvantagem, o mundo atuando fortemente contra a igreja, uma perseguição violentíssima, e então chega no momento em que, no momento acertado, Deus estabeleceu, Jesus volta, derrota os ímpios, como ele vem dizendo já várias e várias vezes, ele vem mostrando essa batalha com a saraiva, o granizo, pedra de 35 quilos caindo sobre as pessoas. Essa é a batalha de Armagedon, contada várias vezes, é contada novamente aqui, e será contada novamente no capítulo 20, no versículo, a partir do versículo 7 a 10, certo? É novamente contada. Então, não é uma batalha literal, não é uma batalha literal, é um símbolo da guerra que o mundo faz contra a igreja, e que no momento em que a igreja aparecer, no momento mais fraco da igreja, Jesus vem e soluciona o problema. Ô Rubens, e os comentaristas dizem que se alguém for lá a Israel nesse vale, é só observar o tamanho dele que vai perceber que não cabe. Não cabe um exército tão grande, né? Não cabe. É uma planície pequena. Não cabe. Ok. Então, vamos aqui para Rei dos Reis. Então, viu um anjo posto em pé no sol e clamou em grande... Isso aqui é o banquete das aves, né? As aves que comem carcaça.
E é um contraste, né, com as bodas do cordeiro, né, o banquete das aves do céu e as bodas do cordeiro. Essa é a interpretação. Né? E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo contra seus exércitos. Bom, aqui a batalha nem começa, né? A besta é aprisionada, e o falso profeta também, né? E aí eles são lançados no lago de fogo. Né? Então, regerá como um vaso de barro resistir ao golpe de um cetro de ferro. A ideia é que não há resistência, não há como resistir. Né? Eles estão congregados na peleja, mas são derrotados de imediato. Em outro texto aqui, diz: derrotará seus inimigos com o sopro da sua boca. Então, basta Jesus chegar, né, e determinar, e a batalha já está encerrada. Né? E os dois principais auxiliares da besta, né, do dragão, são aprisionados aqui, né? E já são condenados e lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Né? O lago de fogo é o tormento eterno dessas pessoas. Né? E aqui, certamente, também os seus, né, os seus seguidores, aqueles que têm a marca da besta, terão o mesmo destino. Né? Também serão lançados no lago de fogo. Essa é o juízo que está posto, né, sobre todos os rebeldes, os ímpios, aqueles que não aceitam Jesus Cristo, né? Não adoram devidamente a Deus, né? E se rendem a Jesus. Essa é a mensagem de Apocalipse até o capítulo 19. Né? E aí já fizemos vários comentários, mas ainda temos tempo. Né? Diga aí, Claudete. Essa espada, no 21, os demais... versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Essa espada pode remeter à palavra de Deus, que penetra, que ou da vida ou da morte. Exato. Exatamente. Em vários locais, a palavra de Deus espada de dois gumes, né? É chamada de espada, né? Nós temos em Hebreus, nós temos também em Ezequiel, se eu não me engano. Bom, agora, uma coisa bem interessante que a gente tem que notar. Quando o dragão aparece a partir na segunda metade do livro de Apocalipse, né? E aparece o dragão perseguindo a mulher, lá no capítulo 12, né? Aí depois vai aparecer os aliados do dragão, que é a besta que emerge a besta que emerge da terra. Depois aparece o outro aliado do dragão, que é a Babilônia. E aí depois a Apocalipse começa a mostrar a queda de cada um desses aliados do dragão. Aí ele começa a apresentação dos inimigos de Jesus, do Cordeiro, são o dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a Babilônia. Aí, quando ele começa a contar a queda dos inimigos do Cordeiro, ele começa de trás para frente. Primeiro ele fala da queda de Babilônia, depois ele fala da queda das duas bestas que estão aqui, né? A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, junto com os seus personagens principais, que é o anticristo e o falso profeta, e aí ele deixa para o capítulo 20 a queda do principal inimigo, que é o dragão. Certo? Então, veja que a sequência de apresentação é inversamente proporcional à sequência de queda, da apresentação da queda desses inimigos. Então, já vimos a queda da Babilônia, no capítulo 18. Vemos agora a queda da besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, né? As duas bestas, com os seus principais representantes, que é o anticristo e o falso profeta. E no capítulo 20, nós vamos ver a queda do dragão.
Isso é uma questão literária. Para compreender o Apocalipse, a gente tem que ter conhecimento também, percepção desses recursos literários que o autor lança a mão, que são recursos literários próprios desse gênero literário chamado de apocalíptica, um gênero literário que vicejou entre o segundo século antes de Cristo e o segundo século depois de Cristo. Ô Rubens, e dentro desse raciocínio, né, a gente tem que ter em mente que, por exemplo, todos os inimigos do Cordeiro, eles caem simultaneamente. Simultaneamente, exatamente. No entanto, as cenas são narradas em locais diferentes, né? Mas no momento em que cai a meretriz, o falso profeta, o anticristo, tal, nesse mesmo momento cai o próprio dragão. Exatamente. Afinal, as sessões são paralelas, né? Exatamente, as sessões são paralelas. Só que para contar, aí ele diz assim, bom, eu vou contar aqui a história do dragão que persegue a igreja. Bom, agora eu vou contar a história dos aliados do dragão, que é a besta que é... Vou contar a história aqui do outro aliado do dragão, que é a Babilônia. Muito bem, agora eu vou contar como eles caem. Bom, primeiro eu vou contar como cai a Babilônia, depois vou contar como cai o... Mas isso daí é porque não dá para contar tudo de uma vez. Então, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Exatamente. Isso. Muito bom. Ok. Então, mais algum irmão tem algum comentário ou alguma dúvida para a gente? Já que a gente está falando, o Saulo, nesse cavaleiro, né? Uhum. Montado nesse cavalo branco, eu acho que foi Sibaldo, né, que perguntou, seria esse o mesmo cavaleiro de Apocalipse 6, 1, 2, né? Eu li aqui os comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele fala que existem pelo menos quatro interpretações correntes, né? Existe alguém que diz que, por exemplo, que são as conquistas militares. Tem uma que me passou agora, que eu não lembro, mas existem, né? Os que dizem que é o Cristo, no caso, o pastor Hernandes Dias Lopes e William Hendrickson, eles concordam com essa ideia, mas também existem aqueles que dizem que não é Cristo, é o Evangelho. E eu acho que seja o Evangelho mesmo, por quê? Porque Cristo estava abrindo os selos, né? Os selos, se você olhar para os outros 3 selos, o segundo, o terceiro e o quarto, nenhum representa personagens, representam eles fatos, eventos, coisas. E o Evangelho, no caso, como eu vi o Leandro Lima explicando, é exatamente aquilo que aquela cena que quando Jesus foi entronizado, ele voltou para os discípulos e disse, olha, gente, todo poder me é dado no céu e na terra. E, portanto, pregar o Evangelho. E Paulo, falando sobre o Evangelho aos Romanos, ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Então, eu penso que a questão da interpretação de que o cavaleiro é uma representação do Evangelho vitorioso, é só pregar que ele dá resultados, né? Então, eu penso que essa interpretação seja a melhor, né? Assim, na minha maneira de entender. Isso, no caso, o cavaleiro do capítulo 6, né? Porque eu sei, exatamente. Texto 19 é Cristo. Ninguém discute, o do 19 é Jesus mesmo, acabou a conversa e tal, né? Tanto que está sobre ele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tem mais, Cláudio. A igreja, né, que é a portadora do evangelho, ela não pode ser detida. As portas do inferno, né, o dragão e seus aliados não conseguem resistir à igreja. E ao longo do tempo a gente vê isso, né? Grandes impérios não conseguiram. O Império Grego não conseguiu, o socialista da União Soviética não conseguiram, a China, quanto mais bate, mais os cristãos se multiplicam, né?
A China hoje já tem uma igreja que ninguém sabe nem o tamanho da igreja, apesar das perseguições. Então, os poderes, né, do dragão e seus aliados não conseguem impedir que o evangelho avance, né? Então, na verdade, as portas do inferno não prevalecerão, né? É como se o inimigo estivesse entrincheirado para não deixar o evangelho entrar. Então, o evangelho é quem está sitiando a cidade dos homens, e não, né, a cidade dos homens sitiando a cidade de Deus. Essa ideia de batalha é o contrário, né? O outro lado está na defensiva, né, sabendo que vai ser derrotado. Então, essa é a mensagem. Aquele cavaleiro saindo, né, vencendo para vencer, é exatamente a mensagem do evangelho, que não vai ser detida por nenhum poder, né? No mundo, né? Nenhum poder, nem nas potestades, os poderes do demônio mesmo. Não vão conseguir. Né? Saulo, né? Isso aí que você citou, eu acho que é Mateus 16, 18, né? Sim. Eu sempre tenho comigo em mente, se eu tivesse se eu tivesse que escolher em toda a Bíblia um único versículo que, por exemplo, pudesse definir o que é o Apocalipse, para mim, esse seria o versículo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Ela quem? A igreja do Senhor. E interessante também, Saulo, que a irmã Claudete fez uma observação, né, sobre o último versículo, né? Que fala de uma espada que saía da boca. E interessante, mesmo Jesus em seu estado de humilhação aqui, a maior de todas as batalhas, ele venceu com quê? Com que arma? A espada que saiu da boca. É só ir lá para Mateus capítulo 4, né, que quando a gente observa lá a tentação de Cristo, o diabo diz, olha, se tu és filho de Deus, né, está escrito. Aí Jesus diz, mas também está escrito. Usou a própria palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E ele foi usando, né? E outra vez eu vi um irmão comentando isso, ele disse que com 3 espadaços Jesus venceu Satanás. Ou seja, a palavra que sai da sua boca é vitoriosa, né? Exatamente. É muito boa, Cláudia. Muito boa associação. Eu vou anotar aqui nas minhas anotações aqui para a próxima aula. Sim. A gente vê assim que parece que Apocalipse, toda a Bíblia está tudo em Apocalipse. Eu estava vendo o Cláudio lendo outros versículos, outros livros, Rubens, tudo está em Apocalipse, né? Parece que é tão interessante isso. Tem toda uma visão de Apocalipse no resto da vida toda, na Bíblia toda, e também Apocalipse. Está tudo tão interligado com o Apocalipse, né, que a gente não se toca nisso. Quando vai estudar, é que a gente vai percebendo, né? Vai chegando, vai fechando, né? Exatamente. É um livro que, se estudado estudado de uma forma adequada, ele dá um panorama da Bíblia, assim, um panorama da Bíblia muito grande, né? Você vai ter, em Gênesis, você tem a origem do problema, a solução do problema está em Apocalipse. Né? Então, só lembrando, falando que, retomando aqui o que Claudete falou, por exemplo, o salmo que o pastor Marcos hoje, né? Versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Apocalipse 4. Versículo 6 do Salmo. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Fim do mundo, segunda vinda de Cristo. Acabamos de ver aqui no capítulo 19 o que foi visto em Apocalipse 16, versículo 21, o que está lá em Apocalipse 9, 18. E o versículo 7 diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão sua face. As várias visões que João tem da igreja no céu, vendo a face do Senhor, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, como tem em Apocalipse 7 e Apocalipse 15, dos versículos 2 a 4. Então,
Na verdade, se você olhar, toda a Bíblia relaciona-se com Apocalipse, e a Bíblia e Apocalipse se relaciona com a mensagem de toda a Bíblia. Aí o pessoal fica dando margem à pré-milenismo, não sei o quê. O que o Claudete Rubio está dizendo é muito interessante. Veja só, se a gente chegar em Apocalipse 2, lá na igreja de Pérgamo, ele termina lá a mensagem para a igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre ela, essa pedrinha, é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Essa visão aqui é muito interessante, e os judeus, né, da época de Jesus, havia uma crença na tradição judaica que quando o Messias chegasse, ele daria ao povo de novo maná. Entendeu? É por isso que lá, na multiplicação dos pães, quando termina, né, e sobra os 12 cestos, a multidão diz: esse é aquele profeta que Moisés falou. Quiseram aclamar o rei. Certo? Entendeu? Quiseram aclamar o rei. Por quê? Aquele pão multiplicado foi um maná. Entendeu? Eles entenderam aquilo ali, foi um maná. Então, esse é o nosso Messias. Está cumprido. Moisés bem que diz. Não havia essa tradição. Aí, aqui em Apocalipse, na igreja de Pérgamo, né, essa tradição é remontada. E aqui ela fala das bodas. O maná escondido é lá a grande ceia das bodas. E tem mais. Só vai entrar quem tiver uma pedrinha branca. Na tradição judaica, né, quando você tinha um grande evento, uma grande ceia, né, a boda de um nobre, as pessoas convidadas recebiam uma pedrinha, tipo um ingresso. Né? Aí esse ingresso é o seguinte: só você sabe o nome de quem está aqui. Aí o anjo chega lá e pergunta: qual é o nome que está na pedrinha? Se você não disser, não entra. Né? Só aqueles convidados que conhecem realmente é quem entra nas bodas do Cordeiro. Veja a ligação aí, dentro da tradição antiga judaica e as bodas do Cordeiro no céu. Maná escondido. Alguns teólogos, a partir do século I, interpretaram: isso é a Santa Ceia. A Santa Ceia é um vislumbre da ceia do Senhor lá nas bodas do Cordeiro. Veja a riqueza que tem aí. Né? Como isso fala da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, num pedacinho, junta os dois. É como o livro de Hebreus, que é uma espécie de fechadura. O Apocalipse é uma riqueza imensa, realmente. É para ser estudado como Cláudio. 20 anos de Apocalipse, e ainda não chega lá, né, Cláudio? Ainda tem coisa para ver, né? Verdade, viu, meu irmão? Muita coisa, nossa. Pena que eu estudei muito tempo sob uma visão dispensacionalista, que, para mim, hoje, assim, a interpretação, ela é algo assim, eu vou dizer, sem medo de ser feliz, para mim é algo absurdo, não é? Algo absurdo. Tem como dar essa interpretação a esse livro, não. E tem uma coisa: quando você erra, você não acerta no que ele de fato quer dizer, o propósito dele, ele se extingue. Porque qual o propósito do livro? Consolar a igreja diante das provações com as quais ela deveria passar, não é? E o tema é a vitória retumbante de Cristo e de quem mais? De sua igreja, não é? É uma coisa gloriosa, né? Agora, interessante que eu estava essa semana pensando aqui numa coisa, aqui, sabe? No capítulo 13 do livro do Apocalipse, só para encerrar, versículo 4 diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A resposta nós já tivemos hoje, né? Nos comentários do irmão Saulo. Quem pode pelejar contra ela? Está aí a resposta. Hoje nós estudamos exatamente. A besta é um vaso de barro, né? E aquele Messias com seu cetro despedaça sem muito esforço. Não tem como resistir. Né? Não há uma batalha. Há simplesmente uma derrota, né? Uma derrota. Exatamente. Saulo, diante disso, né, que Cláudio acabou de falar, como tranquiliza a gente, né?
Porque antigamente, quando falava sobre Apocalipse, e essas batalhas, Armagedon, essa coisa, era um desespero, era uma coisa assim, meu pai, como é que vai ser isso? A gente ficava meio desesperado diante disso. Assim, como é que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Qual é a sequência desse Eu falava naquele Salmo 51, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e um espírito inabalável, pensando nesse final, para que eu não ficasse com dúvida, com medo, que eu ficasse firme. Aí você vê essa outra versão. Claudete, quando o Rubens disse, vamos estudar Apocalipse aí, eu fiquei apavorado. Eu ficava apavorada. Meu pai, não, isso aí, eu vou até deixar isso de lado, porque ai, Deus, não, olha, é outra tranquilidade, é outra paz, é outra certeza. Apocalipse traz consolo, conforto e encorajamento. O livro foi escrito com esse propósito: encorajar a igreja, fortalecer a igreja, consolar a igreja e confortar a igreja nas tribulações que a gente passa na vida. Exatamente. Isso dá mais chance da gente preparar os nossos, né? Tipo, olha, vamos ficar firme, a vitória é do Senhor, é certa, vamos só nos fortalecer na palavra e nas promessas que Ele tem para nós, né? É outro preparo, porque antigamente nem falar sobre Apocalipse a gente falava, não queria saber de falar de Apocalipse. Mas agora o enfoque é outro enfoque. Né? Exatamente, é muito confortador e aí, como eu digo, vai lhe dando, inclusive, insights. Né? Você faz a relação com alguns outros trechos da Bíblia. Eita, está no Apocalipse, eu já vi isso em algum lugar. Né? Quando eu vi esse negócio aqui de maná escondido, eu digo, rapaz, que negócio bacana, rapaz. Eu esqueci de falar na hora. Rapaz, é um negócio assim impressionante, né? É demais, né? Maravilhoso. Essa é a ideia. E aí o simbolismo com a Santa Ceia, né? Não tomarei do fruto da vinha até aquele dia em que tomarei convosco no reino dos céus. Então, olha aí. Garantido para nós. Muito bom. Ok? Viu, Saulo? Sim. Eu gosto muito de assistir alguns programas de debate lá do HIT, né, do Vejam Só, e eu vi alguém explicando o seguinte, que muitas vezes alguém diz assim, mas por que que Deus quis provar Adão e tal? E leva em consideração cenas pontuais da Bíblia. E isso nos apavora de uma certa forma. Mas quando a gente começa a olhar o plano de Deus de uma forma macro, grandiosa, e começa a perceber todo o grandioso plano de Deus, isso não nos traz pavor nenhum, só nos traz alegria. Porque a gente se encontra diante de um Deus soberano, grandioso, que faz tudo o que ele apraz, da maneira que ele quer, e vai dar, sem sombra de dúvida, vitória ao seu povo. Acabou a história. A história é isso, né? Nada mais que isso. Exatamente. A história tem uma meta, tem um final, né? É, exato. Ao contrário do que o pensamento humano diz, né? Não existe, a história não é fruto do acaso, né? A história tem um ponto de saída, de partida, tem um ponto de chegada. Tá? Está estabelecido. O livro de Apocalipse é muito bom para isso. Exatamente. Ok? Mais algum irmão tem alguma dúvida, alguma colocação? Quer dizer que hoje a gente encerra a 6ª sessão paralela, né, Rubens? Exatamente. O 6º ato, né? O 6º ato. Se fosse uma ópera, seria o 6º ato da ópera. O próximo domingo a gente começa a 6ª e última sessão. A última sessão, que é muito boa também, é muito enriquecedora, né? Cenas do próximo capítulo e a partir do domingo que vem. Então, irmãos, eu agradeço a colaboração e a paciência de todos.